Porque o objetivo que nós também temos é de que a gente compartilhe não só o saber, mas que a gente interaja um com o outro. Então, caso vocês queiram deixar os e-mails de vocês aqui também, embora esteja na inscrição, fique à vontade. E reconhecendo em algum outro colega, parceiro de negócio, e até mesmo para os palestrantes, fique à vontade em vocês interagirem e assim expandir isso que é o mais bacana de tudo, que é a interação um com o outro. Tá ok? Bom, a Dalgisa fez muito bem a apresentação, na verdade, ela é excelente. Mais do que isso, faz com isso com muita excelência, do Fábio, Dr. Gerson, Rodrigo e Juarez. Eu não vou fazer muitas delongas na apresentação deles, vou deixar para que eles falem um pouco da carreira, para que eles falem um pouco das suas experiências profissionais, e vocês, se vocês me permitirem, no final do nosso evento, que está estimado entre 8h15 e 8h30 da noite, vocês já vão colocando as perguntas de vocês, e nesse momento a gente vai endereçar a eles com o maior prazer, tá ok? Como prometi a vocês, sem muitas delongas, por ordem alfabética, Fábio Lima, tudo bom, querido? Boa noite, cara. Como é que você está? Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu estou bem, muito obrigado. Na verdade, eu primeiro já começo agradecendo o convite. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, e não só, né, uma mesa tão ilustre, né, com o Juarez, Rodrigo, o Dr. Gerson. Falando rapidamente de mim, né, eu estou na área de tecnologia há mais de 25 anos. Esses cabelos brancos não são à toa, né, mas esses 25 anos sempre dedicado a trabalhar com dados, análise de dados e inteligência artificial. Nos últimos 15 eu estou na IBM, e esse último ano especialmente eu estou liderando a área de IA para o Brasil, né? Então vai ser um prazer aqui a gente poder discutir um pouquinho e falar um pouquinho do que a gente tem feito. E nas horas vagas eu costumo dar aula também, né? Então a gente dá aula à noite em algumas universidades, em cursos de pós também, para continuar disseminando conhecimento, né? Que eu acho que é importante. E a modéstia também, se você me permite, é um dos pontos fortes do Fábio, que nós nos cruzamos ali na Intel, certo, o Fábio? Exatamente. IPT, dentro da USP. Foi na aula de quê, cara? Machine Learning que você estava dando, pessoal da... Era uma turma que estava fazendo um trabalho que usava Machine Learning exatamente para resolver um problema, e a gente usou um assistente, Machine Learning, várias coisas ali dentro. Fantástico, sensacional. Vamos fazer o seguinte, Fábio, já que você é o primeiro da lista, vamos dizer assim, da alfabética, a gente quer, claro, uma vez que o Juarez, Rodrigo e Gerson também for passando, vocês se apresentem, a gente pode já fazer uma estimulação, estimular aqui de maneira bem sadia, você dizer um pouco para nós, dentro da IBM, que é um colosso, né, que é um monstro, no bom sentido, da tecnologia, a respeito do que vocês têm produzido, já produziram, do ponto de vista de AI, ou IA, né, generativa, que é o grande tema do momento. Boa pergunta. Bom, a IBM, na verdade, assim, é uma empresa centenária, né, já tem mais de 100 anos aqui no Brasil, inclusive, curiosamente, o primeiro escritório fora dos Estados Unidos foi aqui no Brasil, né. No ano passado ela lançou o que a gente chama do Watson X, né, a IBM já tinha o Watson, que vem lá de 2011, mas o ano passado ela lançou o Watson X, que é exatamente para ajudar empresas na adoção acelerada de IA, com acesso mais simplificado ao dado e com governança de IA. Então, essa plataforma Watson X é para ajudar os nossos clientes, né, nessa adoção. Essa plataforma tem 3 pilares, né, o pilar que a gente chama de Watson X AI, é o estúdio para criar modelos, seja modelo tradicional, que a gente sempre fala que a generativa não vai substituir tudo, né, mas vai continuar existindo o tradicional, mas o generativo também está lá. E essa parte generativa, a IBM tem uma estratégia que é um pouco diferente de outras, né, então a gente acredita que não vai ser um único modelo que vai resolver tudo. Então, cada vez mais, para cada caso de uso, eu vou escolher entre os modelos que estão disponíveis, qual que está funcionando melhor, e do ponto de vista corporativo, eu sempre quero fazer isso com o menor custo. Então, qual que está acertando mais com o menor custo? Então, a plataforma oferece uma biblioteca de modelos, seja modelos proprietários da IBM ou abertos, né, open source, que vem via Hugging Face, e aí o cliente pode trazer os modelos dele e ter tudo num único lugar, né? Então, esse é o Watson X AI. Do ponto de vista do segundo pilar é o data, então a gente sabe dos desafios que as empresas têm também com dados, grandes volumes de dados, então a gente criou o nosso Lakehouse, que é para facilitar esse acesso aos dados. Então a grande diferença do Lakehouse da IBM é que a gente tem, quando eu preciso armazenar o dado, eu armazeno usando o mais barato possível, que é o Object Store, né? Então sempre usando em qualquer lugar. O camada de governança é que eu consigo compartilhar os metadados entre essas fontes que eu estou acessando.
E a última, que é as engines, eu não sou uma única engine, mas eu tenho múltiplas engines. Então, a gente sabe que quando a gente pega uma engine que ela é boa para escrita, a hora que eu quero fazer uma leitura, eu começo a colocar mais máquina, mais memória, e aí começa a ficar caro aquela arquitetura. Então, se eu puder escolher a engine adequada para o tipo de trabalho que eu faço, isso pode trazer economia de até 50% só de acesso ao dado, né? De custo ali. Então, essa é a estratégia da IBM para o Lakehouse. E o último pilar é o de governance. Então, cada vez mais a gente também tem ouvido essa questão de ter a importância de ter governança nessas IAs. Como é que eu garanto que ela não está alucinando? Como é que eu garanto que ela não tem um viés? Como é que eu garanto que as métricas de avaliação dela continuam dentro do esperado? Que eu não estou tendo um risco, né? Seja um risco financeiro, porque eu estou dando crédito de repente onde eu não deveria, ou até mesmo um risco de exposição onde eu dou uma resposta errada, né? Então, essa plataforma vem para ajudar as empresas na adoção da IA em seus projetos. Ô, Fábio, desculpa te pedir que dê alguns passos para trás. Explica para a gente o que é IA generativa. Boa. Em linhas gerais. Perdão Linhas te fazer gerais, né? voltar um pouco, é uma pergunta um pouco básica, mas é do básico que a gente constrói, exatamente dos pilares que a gente constrói as edificações, né? Então, vamos lá. A IA generativa, na verdade, é um termo que ganhou muita força o ano passado, mas a gente já vinha usando ela sem perceber há muito tempo, né? Mas, basicamente, a IA generativa é uma IA que, diferente da tradicional, que a gente ensina para fazer uma única tarefa, então, por exemplo, eu ensino ela para falar se aquela transação é uma fraude ou não, por exemplo, ou se aquela pessoa vai ou não vai cancelar um contrato. Então, eu ensinava para uma tarefa específica e ela fazia só aquilo. A generativa, ela aprende com uma quantidade maior de dados, e a partir de um momento ela tem tanto conhecimento que ela começa a gerar conteúdo novo, e é aí que vem o generativo. Então, é por isso que quando eu estou fazendo uma pergunta para essas IAs que a gente tem visto hoje, e ela responde, internamente o que ela está fazendo é lendo essa entrada que eu dei, que é uma pergunta, e ela, baseada no conhecimento dela, começa a prever a próxima palavra que faz sentido e vai gerando aquelas sentenças. Então, se a gente pensar no WhatsApp, quando a gente já usava, né, e você está ali digitando, ele já vai sugerindo a próxima palavra, ou corrigindo a palavra, já é uma IA generativa diminuída, né, com diferentes proporções, mas já era um exemplo disso. Muito bom, muito bom. Fantástico, excelente. Senhores, Rodrigo, Juarez, Gerson, fiquem à vontade em querer complementar. Não existe aqui uma sequência muito lógica, mas sim criativa, porque o cérebro não pede licença para poder, escuta, eu vou criar alguma coisa agora, as ideias vêm, então surgem, quiserem acrescentar, fiquem à vontade, tá bom? A ideia é que a gente estimule o pensamento criativo, como Einstein muito bem dizia, a inteligência se divertindo, né? Certo, doutor Gerson? Como é que você está, cara? Tudo bom? Tudo bem. Bom estar aqui com vocês essa noite. Maravilha. Nos dê a honra, então, nos apresente a sua trajetória brilhante dentro da USP, no mundo afora, e diga um pouquinho com algumas aplicações de inteligência artificial dentro da USP, dentro do GLIP, dentro de todas as universidades, instituições que você navega aí. Conta um pouquinho dessas aplicações. Opa, quase caí aqui. Obrigado, Felipe. Aliás, eu vou contar até uma anedota, que não é anedota, é uma informação trivial aí que eu acho que nem você sabia. Primeiramente, reconhecer a presença aqui dos ilustres colegas, Fábio, Juarez, Rodrigo, agradecer muito, Felipe, pelo seu empenho, pela amizade e pelo brilhantismo, né? Eu tenho a minha carreira, minha alma mater é o direito internacional, então eu venho do direito, mas eu sou uma pessoa que esteve muito envolvida com as exatas, sempre gostei muito de matemática e física, então sempre trouxe muito a matemática e a física aqui para os meus trabalhos acadêmicos, que já vem aí desde os anos 80 do último século. Berlim foi uma cidade onde eu morei por muito tempo da minha vida, inclusive na minha vida adulta foi onde eu morei mais tempo, quase mais de 2 décadas em Berlim. Nos anos 90, eu era CEO de uma empresa berlinense que fazia uma coisa que se chamava software localization, localização de software. E isso era no momento da privatização da indústria da telecomunicação. Vocês muito bem devem se recordar que as telecomunicações, elas eram, geralmente, a maior parte dos países, assim, estatais, né? No Brasil também. Então, teve a passagem do milênio aí, quando nós chegamos no final da década de 90, para o começo dos anos 2000, e começou um processo muito forte de privatização das telecomunicações. Nós trabalhávamos ali com a International Telecommunications Union, né, que é a União das Telecomunicações das Nações Unidas, um instituto, assim, a unidade mais antiga, inclusive, das Nações Unidas, que precede a sua criação oficial no pós-Segunda Guerra Mundial.
E o que começou a acontecer? Alguns softwares, por exemplo, software de billing and customer care, né, de gerenciamento e cobrança, eles eram feitos no idioma original, que esse idioma original podia ser o alemão, podia ser o inglês, podia ser o chinês, e a venda, né, já que nós estamos falando de inteligência artificial nos negócios, a venda desse software almejava chegar em outros mercados. E para chegar nesses outros mercados, o termo que nós usávamos é tinha que localizar esse software. Não só fazer a tradução, mas fazer com que esse software, através dos shortcuts, funcionassem nesses outros idiomas, além da adaptação cultural para essas diferentes regiões, diferentes países do mundo. E o que nós fazíamos naquela época, né? A inteligência artificial já era aplicada ali para que os desenvolvedores, né, replicassem aquilo que já vinha sido feito, era armazenado em um pool, em um repositório, e ao invés de ter que repetir, refazer tudo manualmente, ele já reconhecia aquilo que já havia sido feito e já ia te dando, você só clicava em Enter, ficava uma pessoa sentando ali, então isso é uma inteligência artificial nos seus primórdios, assim, né? E aquilo foi acelerou muito o processo. Então, quer dizer, estava conversando com uma orientanda minha aqui lá na USP, hoje à tarde, que está aqui, inclusive a Giovana Grande, questão da inteligência artificial é a questão da eficiência, né? Então, ali a gente já percebeu a importância da eficiência da inteligência artificial aplicada, né? Tempo, né? Tempo é muito importante nos negócios, custos é muito importante, então, redução de custo, redução do tempo para as entregas, para os deliverables. Bom, essa anedota contada aí, dessa minha experiência aí como CEO dessa empresa, o meu envolvimento, eu gosto de comparar isso com aquela teoria da Triple Helix, né? Eu já fui diplomata, sou acadêmico, também já trabalhei na parte de negócios, na indústria, e eu vejo hoje que essa união, né, o trabalho que eu desenvolvo na USP, falar assim sobre inteligência artificial a partir da USP é algo complexo, porque a USP é uma instituição de educação muito grande, produz aí 1/3 da produção científica do Brasil, aproximadamente, é produzido pela Universidade de São Paulo, uma instituição reconhecida mundialmente que tem cursos, MBAs ou formações, ou cursos de extensão, e núcleos, né? Núcleos de inteligência artificial, um centro de inteligência artificial. Então, esse é um tema que ele é tratado nas diversas áreas da universidade. O núcleo que eu lidero, que é um núcleo na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, não é no Largo de São Francisco, na Escola Politécnica do Largo de São Paulo, começou a se ocupar disso desde que foi concebido há 8 anos atrás. Então, nós fizemos, acho que foi nessa época aí que eu conheci o Felipe também, nós fizemos tivemos diversos esforços e iniciativas em torno de blockchain, de cybersecurity, culminando, portanto, com a questão da inteligência artificial. Hoje, o GLIP, que ele trata do que nós falamos, que é engenharia para a paz, né? Que é vislumbrar a construção do futuro com esse tripé, né? E como a universidade pode entender as demandas da sociedade, a demanda da economia, as demandas dos negócios, também fazer uma ligação com o Estado, né? O Estado pode ter um apoio aí com iniciativas fiscais, com iniciativas de leis, né? A legislação aplicada, também motivar, entender e trazer esses 3 pilares para que mais contribuam para que essa eficiência seja utilizada da melhor forma possível e aplicada, que ela não fique na teoria, mas que seja, assim, aplicada na sociedade para o benefício da sociedade. Fantástico, fantástico, Gerson, obrigado, querido. Inclusive, a Giovana está por aí, eu não estou vendo a Giovana aqui. Giovana, levante a mão aí virtual, então abre o seu microfone, a câmera. Ah, tá ali, Giovana, está com a foto dela ali. Tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Abre o mic, por favor. Ih, tá sem mic, então tá bom. Não quer falar. Não tem permissão. Tá sem permissão para falar. Eu Depois acho que libera aí, Rogério, para a galera aí, tá? Bom. Que o pessoal vai comentar. Daqui a pouquinho. Muito bom. Obrigado, então, Gerson. Fique conosco aí mais um pouquinho, que agora a gente quer escutar um pouquinho também, Juarez. Juarez, obrigado, por favor.
palavra é toda sua, vocês sabem que eu falo demais, quem já me conhece há um tempo aí. Se apresente, fique à vontade, a casa é sua, e conte um pouco para nós o que de mais maravilhoso você tem feito na PayPal e no mundo afora também, querido. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite. Boa noite a todas e a todos aqui. Bem, eu sou um executivo do mercado financeiro, né? Eu fiz minha carreira inteira no mercado financeiro, trabalhando em bancos de investimento. Entrei no PayPal em 2021, onde eu estou como diretor-geral para o Brasil e também sou diretor sênior para a área de Global Entity Management para a América Latina. O PayPal é considerada a primeira fintech do mundo, então uma empresa que foi fundada em 1998. Hoje, o PayPal provê serviços de pagamentos em mais de 200 países, a gente tem mais de 450 milhões de clientes no mundo e processa cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano em pagamentos. No Brasil, o PayPal tem presença desde 2011. Na América Latina, hoje nós operamos em 34 países, com presença física no Brasil, no México e na Guatemala. E essa questão da inteligência artificial é algo que o PayPal tem como uma das maiores prioridades, principalmente depois da nova gestão. O PayPal teve o seu CEO se aposentou no ano passado, e hoje nós temos um novo CEO desde novembro do ano passado, que é o Alex Chriss, e ele tem trazido muito essa questão de inteligência artificial para a melhoria dos negócios do PayPal. Basicamente, nós temos um projeto muito grande que se chama Fastlane. Então, nesse projeto, nós buscamos utilizar a inteligência artificial para customizar os serviços para os clientes. Então, qual que é a beleza disso? O PayPal, ele tem o que a gente chama de two-sided network. Então, a gente tem o serviço que eu costumo dizer que as pessoas enxergam do PayPal e o serviço que as pessoas não enxergam. O que as pessoas costumam enxergar do PayPal é a carteira. Então, o aplicativo no qual você pode colocar o seu cartão de crédito, você pode fazer compras em sites e utilizar o PayPal de uma maneira segura para fazer as compras. O que as pessoas não enxergam do PayPal é toda a infraestrutura de pagamento que está por trás de sites de compra dos merchants. Então, eu consigo saber tanto o que funciona para o lado do vendedor, quanto o que funciona para o lado do comprador. Então, eu tendo as informações desses dois lados, eu consigo customizar a experiência de compra e diminuir o tempo de compra o máximo possível. Por que isso é importante? Na indústria de pagamentos, o pagamento ele tende a ser cada vez mais invisível, em tempo real e o mais barato possível. Então, se você tiver qualquer problema numa aprovação de cartão de crédito, por exemplo, você pode perder a venda. Então, se a pessoa demorou para fazer o processamento daquele determinado pagamento, você pode não converter aquele cliente. Então, o que o PayPal faz? Ele utiliza as informações de compra daqueles determinados clientes, obviamente que com a anuência do cliente, porque a pessoa tem, né, o controle sobre os seus dados, utiliza aquelas informações para fazer um login cada vez mais rápido. Então, uma coisa muito interessante, por exemplo, o PayPal tem uma funcionalidade que percebe como você costuma pegar no seu celular e mexer no seu celular para saber se é realmente você que está mexendo ou não. Uma questão que, pelo acelerômetro do celular, ele consegue saber se é você que está lá. Isso ajuda você a fazer um login mais rápido. Ele também ajuda a mostrar para aquele determinado cliente qual que seria um outro produto que ele poderia comprar após aquela primeira compra. Então, se a pessoa comprou um determinado produto, provavelmente vai precisar de outro para compor aquela compra, ou muito provavelmente vai querer comprar um outro produto. Então, o PayPal ele já coloca na própria nota daquele determinado cliente uma oferta para o cliente, que é uma oferta muito mais assertiva do que aqueles ads que a gente costuma ver nos sites quando você faz algum tipo de compra na internet.
E isso também ajuda muito a converter compra para o lado do vendedor, porque você pode fazer uma oferta de um determinado produto com um determinado desconto para aquele cliente. Então, se ele comprou um produto e depois vai fazer uma segunda compra, a gente consegue fazer com que aquele vendedor venda cada vez mais, o que está dentro da missão do PayPal, que a nova missão do PayPal, desde a entrada desse novo CEO, do Alex, é que nós precisamos acelerar e suportar os pequenos e médios negócios, porque a maior parte dos negócios, que geram grande parte do PIB, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, são os pequenos e médios negócios, que são aqueles que geram mais emprego hoje. Então, através da inteligência artificial que a gente consegue adicionar valor, tanto para os clientes quanto para os merchants. Outro ponto que é muito importante, que é muito utilizado, é na parte de prevenção à fraude. Eu costumo dizer que o PayPal não é uma empresa de pagamentos em si, mas é uma empresa de segurança que faz pagamentos. O valor que o cliente enxerga no PayPal hoje é que vai conseguir fazer uma compra segura. Então, você sabe que os seus dados de cartão de crédito eles estão totalmente protegidos, você sabe que se der algum problema com aquela determinada compra, você vai ter o seu dinheiro de volta, e também é uma segurança para o vendedor. E o que é interessante? Através da inteligência artificial, conforme você customiza as ofertas para os clientes, você tem um nível de chargeback e de disputas muito menor. Então, você tem uma redução de cerca de 80% de chargeback e de disputas em compras. Outra coisa que é importante é que cerca de 56% das ofertas que são feitas através de ofertas por inteligência artificial acabam se convertendo em compras. Então, você cresce 56% em vendas recorrentes. E um outro ponto que é importante é você melhorar a prevenção a fraudes. O PayPal, como a empresa mais antiga no setor, possui um volume de dados gigantescos, em que você consegue ter informações de tipologias de fraude, por exemplo, em determinadas indústrias específicas, por determinados tipos de compradores, por determinados tipos de vendedores, e através do cruzamento desses diversos dados, você consegue ter um engine muito mais preciso na prevenção à fraude. Então, só para dar um exemplo, na parte de vendas com cartão de crédito, por exemplo, hoje, quando você faz uma compra com cartão de crédito, o nível de aprovação de uma compra é de cerca de 78% em média no mercado. Com as soluções de checkout transparente do PayPal, ou seja, aquelas soluções de processamento de pagamento, você consegue ter um nível de aprovação de compra com cartão de crédito acima de 90%, ou seja, você converte muito mais vendas com nível de fraude muito baixo. E aí que a gente consegue ter um diferencial competitivo no mercado através da utilização da inteligência artificial. Excelente. Muito bem. Só um instantinho. Rogério, consegue liberar o áudio da Giovana, por gentileza? A gente volta a estar com o Juarez aqui. Juarez, chargeback. What the hell is that? Me ajuda aí. É porque também a gente ia falar um pouco da questão regulatória. Na verdade, foi falha, não minha, mas também aqui da minha mente um pouco inquieta e dislexa. Chargeback, e aí se quiser dar um recorte. Chargeback é um nome bonito para algo extremamente simples, né? Vamos supor que você teve o seu cartão roubado, né? E aí não fiz aquela compra. E aí o que você vai precisar fazer? Vai precisar ligar no cartão e falar, não reconheço essa compra. E aí eles vão fazer um chargeback, ou seja, eles vão te devolver o dinheiro. Então, basicamente, o chargeback é isso, uma compra não reconhecida, eles vão ter que te devolver o dinheiro. Ou, por exemplo, você vendeu um determinado produto, o produto nunca chegou. Essa transação no cartão, ela vai ter que ser estornada. Ou o produto chegou quebrado, vai precisar estornar. Então, o chargeback é justamente isso, você devolver o dinheiro e estornar a operação no cartão. Qual a ligação do senhor quando você ligou? Eu não escutei a ligação do senhor. Eita. Eu também não escutei a ligação de ninguém, não. Se alguém tiver com áudio aí, a gente... Então tá certo. Galera, se vocês puderem fechar o mic aí, agradeço.
Até porque a comunidade Hub é uma comunidade muito intimista. Então, já que a gente está entre colegas, amigos e parceiros de negócio, muito bem. Então, isso não tem muito a ver também com, me corrija se eu falar alguma asneira aqui, com a lei do consumidor? No sentido da devolução do valor, caso não atenda ou não entregue, ou então tem algum passivo oculto, vício oculto, né, doutor Felipe? Doutor Felipe está aqui, Felipe Melo, boa noite. Saúdo a todos, saludamos a todos, mas só fera hoje nessa noite aqui. É isso mesmo, Jorez? Sim, tem alguma relação, sim, com o direito do consumidor. Quando você faz compras online, por exemplo, você tem até 7 dias para se arrepender da compra do produto. Então, também entraria num caso de chargeback, caso haja o arrependimento. Caso também o produto ele tenha algum vício, né? Pode ser um vício aparente, ou ele tenha tido algum vício oculto, ou não atenda aquilo que foi feito publicidade. Isso também seria passível de você fazer o estorno do valor para o cliente. Muito bem. Rodrigo, buonasera. Como é que está o calor do Rio de Janeiro? Obrigado, Juarez, querido. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. É um goiano carioca ou um carioca goiano? Um brasileiro que já viveu em mais de 6 estados desse país. Senhor amado, quanta riqueza aí. Tudo certo contigo, querido? Certo, Felipe. Antes de mais nada, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa discussão. Acho que é uma discussão que talvez todo mundo aqui, né, está sendo tocado e está preocupado e está muito ansioso para onde estamos indo em relação ao IA. Então, um tema muito, muito atual e muito importante. Muito obrigado. Nós queremos escutar um pouquinho de você agora aí, me dá um pouco da sua opinião aí a respeito dos impactos econômicos. Fala um pouco do contexto da IA, você que é um especialista. Vamos lá. Também não sou um especialista assim, mas já vão lá 30 anos de tecnologia da informação. A minha carreira ela é toda no setor de TI, no setor de telecomunicações. Então, eu me formei em ciência da computação há mais de 30 anos atrás. Imagina o que era isso, né? Ciência da computação naquela época. Ninguém sabia nem o que era uma formação em ciência da computação. Depois fui trabalhar em empresas de telecomunicações e já estou há 24 anos aqui atuando na Cisco. Desde 2020, eu estou aqui responsável no Brasil por um programa de digitalização. Que programa é esse? A Cisco tem um programa global de promoção, de discussão, de aceleração da digitalização. A gente fala de transformação digital há pelo menos 10 anos. Eu acho que é a transformação do negócio, a transformação da sociedade, e isso muito movimentado por essas novas tecnologias. Dentro desse programa, Felipe, eu tenho tido aí a enorme satisfação e a oportunidade de estar atuando em diferentes áreas. Falando de saúde digital, falando de transformação da educação, de indústria 4.0, do 5G, da infraestrutura de conectividade, né, que vai suportar tudo isso, segurança cibernética. Então, são diversas áreas que eu tenho atuado, com projetos em todas essas áreas. Inclusive, 2 desses projetos são com o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a teleorientação do ato cirúrgico, a jornada do paciente de transplante de medula óssea. Conhecemos bem, né, Gerson? Aqui dentro da USP. Um projeto de indústria 4.0 e um projeto também de uso de IA na área de telecomunicações. Mas uma coisa para mim que é muito interessante, não tem nenhum projeto, não há exceção de todos esses projetos, independente do seu segmento, da sua área, aonde, cedo ou tarde, o tema inteligência artificial entra na discussão. Então, não tem. Então, desde a visão computacional, auxiliando ali diagnóstico no setor de saúde, registros médicos suportados pela inteligência artificial. A gente vai para o setor de educação, a gente fala muito dos novos tutores digitais, né, os novos tutores inteligentes. A gente fala da personalização da educação hoje no Brasil, né? Ninguém aprende da mesma forma, ninguém ensina da mesma forma. O grande desafio é como é que a gente vai personalizar a educação, como é que eu vou dar uma saúde de mais qualidade, como é que os serviços, né, prestados pelo governo vão ser transformados com essa tecnologia. Então, nesse tanto de discussão aí sobre a transformação, que no fundo para mim é como melhorar serviços, como melhorar, né, a educação, a saúde, a indústria, entra IA. Eu acho que esse é o ponto principal. A minha experiência vem muito de entender o que é essa demanda,
para onde, né, esses setores estão caminhando. E falando um pouco sobre Cisco, né, a Cisco, obviamente, como uma grande empresa de tecnologia e todas as demais, a gente já usa IA nos nossos produtos há bastante tempo, não é novidade, né? A gente lida com muitos dados, a gente lida com um mundo extremamente complexo. Para mim, a IA ela tem um grande objetivo: simplificar um mundo e uma sociedade que a cada ano está mais complexa. Eu acho que o objetivo, para mim, maior da IA é a gente conseguir lidar com esse mundo complexo, com esse mundo dinâmico que a gente tem hoje. E aí o que eu falo muito dentro das minhas conversas é: imagina um mundo sem o computador. Né? É impossível. Não existiria o PayPal, não existiria um grande banco, não existiria um grande sistema de saúde, não seria impossível não tratar esses dados como a gente trata já desde que o computador entrou nas nossas vidas há pelo menos 50, 60 anos atrás. Impossível. A gente não viveria num planeta assim e a gente não teria uma organização dos negócios do tamanho que são. A gente não teria organizações atendendo milhões e milhões de pessoas. A única forma de continuar esse processo de transformação vai ser com o uso da inteligência artificial, não tem outra forma. Eu consigo ver hoje a IA não apenas como um diferencial de uma empresa em relação à outra, mas principalmente como uma ferramenta de sobrevivência nesse mundo complexo, nesse mundo hoje que é difícil de ser tratado sem o apoio da máquina. E é isso que a gente discute muito na Cisco. Vou pegar um exemplo. A Cisco hoje, ela atende, né? A gente tem hoje dentro do nosso suporte técnico, né, do nosso centro de atendimento técnico aos clientes, todo ano a gente atende aí algo em torno de 16, 17 milhões de casos. Tá? Olha a dimensão disso. Dá para fazer isso apenas com um operador humano, um técnico humano? A gente vem fazendo isso já há bastante tempo, mas nesses volumes já é impossível para qualquer empresa atender a esse volume de chamados e cada vez mais complexos, simplesmente com a inteligência humana. Né? Então, a máquina e a inteligência artificial hoje já é usado dentro da Cisco para classificar esses casos, para tentar clusterizar e entender melhor como que se organiza a informação para ter um atendimento melhor a esse cliente e você conseguir atender cada vez mais com uma redução de custo e com a utilização do recurso humano que a gente tem hoje. Porque o maior desafio que nós temos hoje é a contratação de pessoas qualificadas, isso em qualquer área. Não dá mais para suportar o crescimento desse planeta e das aplicações e dos casos de uso e o crescimento das empresas sem o apoio da inteligência artificial. Tá? Então, desse caso aqui do atendimento, do suporte técnico, a gente lançou uma pesquisa recente sobre o índice de maturidade da inteligência artificial em diferentes países. Por incrível que pareça, o Brasil, dentro desse índice, está muito bem colocado, inclusive acima da média mundial. Ou seja, a gente aparece como um país que tem um nível de prontidão para o uso do IA acima da média mundial. E uma das coisas que a gente percebeu é que o começo dessa jornada aí de transformação acontece no relacionamento das empresas com seus clientes, ali no Customer Experience, naquele atendimento, através dos canais de comunicação. A gente está entrando numa era agora que é muito menos chatbot ou chatobot, né? Porque eu acho que ninguém é muito satisfeito com o que a gente viu até agora, para uma era de um agente inteligente, humano, que consegue, através da IA generativa, manter um diálogo minimamente inteligente e resolver problema. Essa é uma área que está hoje muito sendo transformada pelo uso dessas tecnologias. Então, a gente também tem utilizado isso em todo esse atendimento aos nossos clientes. E quando a gente vai para áreas como segurança cibernética, gerenciamento de infraestrutura tecnológica, onde eu tenho bilhões de informações geradas a cada momento, no mundo inteiro, aí ali é uma ferramenta para a detecção de uma fraude, de um ataque cibernético, para poder orientar a empresa a monitorar a sua infraestrutura e seu ambiente de negócio e ter uma visibilidade melhor a partir do apoio da máquina. Então, eu sempre vejo a IA como esse assistente, esse copiloto, para todos os processos, sejam eles internos ou
externos no relacionamento aí com a empresa com os seus clientes, o hospital com o seu paciente, a escola com o seu aluno, a indústria com a cadeia de fornecedores. Então, assim, esse é algo que a gente tem visto e a gente vê um uso muito acelerado. Eu acho que o lado bom dos últimos 3 anos, depois de quase 7 décadas de desenvolvimento tecnológico, de muita dor, né, esse processo da IA, ele não é recente, né, para quem não sabe, é uma história de 70 anos. A IA se confunde muito com a computação, né, os computadores surgiram há 75 anos, e a IA veio na sequência. Porque assim que a gente colocou um computador nas nossas vidas, há 70 anos atrás, a primeira ideia por trás do uso deles era justamente replicar o comportamento humano, né? E como é que a máquina poderia ter um comportamento mais parecido com o do ser humano e utilizar ela na resolução de problemas do dia a dia das empresas. Então, para mim, a computação ela se funde com a IA, mas com os novos avanços, os novos modelos, né? A tecnologia Transformer de 2017, a gente está falando de uma tecnologia cujo primeiro paper ele foi publicado ali em 2017, já tem o quê? 7 anos. Em tão pouco tempo, a gente vê uma transformação, não só da vida dentro das empresas, mas na vida de cada um de nós, interagindo com essas novas ferramentas que estão transformando basicamente tudo. A maneira como a gente vive, como a gente se diverte, a maneira como a gente estuda, como a gente aprende, a maneira como a gente é atendido e a maneira como a gente vive. Então, acho que é uma boa discussão, né? Uma introdução aí, talvez não muito rápida, mas que já coloca um pouco aí do que a gente está fazendo, do que a gente está vendo no mercado brasileiro. Obrigado, Felipe. Imagina, você fica conosco ainda. Obrigado, não vai embora, não. Fica aqui Não, com a estou por gente. aqui. Como assim vai embora? Que história é essa? Não vou embora, não. Só agradecer. Brincadeira. Pessoal, só relembrando que as perguntas que vocês estão muito bem encaminhando a nossos queridos keynote speakers, nós vamos, claro, dentro do tempo regulamentar, se não houver nenhuma prorrogação, vamos endereçar todos aqui que estão participando, tá? Ao Rodrigo, ao Juarez, ao Fábio, ao Dr. Gerson também. Vamos lá, Fábio, tá na escuta aí, caro? Estou aqui. Sabe que eu, antes de você fazer a pergunta, eu queria até falar um pouquinho, viu? Antes de você perguntar. Por favor, mas fale porque ouvindo aqui os amigos falar, algumas coisas me remeteram aqui até uma nostalgia, né? Você pega aqui a fala do Rodrigo, que se formou ali, ele falou, me formei há 30 anos, eu falei, você foi igual eu, sofreu, não tinha nem Google para a hora que você estudou, né? Então, era uma realidade diferente. Ou até mesmo quando o Dr. Gerson falou ali da questão do finalzinho de 90, comecinho de 2000, eu lembrei que a gente passou por aquele bug do milênio, a dificuldade que a gente tinha para armazenar os dados, ou seja, para economizar byte, a gente não guardava o ano com os 4 dígitos, né? Então, todas essas coisas trazem essa evolução toda aqui que o Rodrigo comentou, né? E até mesmo o Juarez, quando falou lá da questão de quem nunca foi comprar um negócio e perdeu a compra porque o cartão na hora não passou, né? Quase chorei aqui de lembrar o ano passado querendo ir assistir a Fórmula 1 lá, que não consegui comprar o ingresso porque tive que preencher de novo e, bom, acabou os ingressos, né? Então, toda coisa tecnologia aí, nessa evolução toda. Mas vamos lá, qual a pergunta dessa vez? Não, na verdade, por favor, a ideia é que vocês façam as honras da casa aqui, porque eu sou só um conector de oportunidades e mentes brilhantes. Quanto menos eu falar, melhor, até porque o pessoal está cansado de me ouvir. Eu fiquei curioso também, entre as perguntas que chegaram, tanto antes como agora, a respeito das soluções práticas internas de AI generativa. Eu vou bater em cima da tecla da inteligência artificial generativa. Depois você me xinga, não xinga em público e ao vivo, não. Tá? Não, que isso. Internamente, cara, dá alguns exemplos que vocês estão fazendo na IBM. Vamos lá. A gente também usa muito IA, né? Como o Rodrigo colocou, também a IBM já investe em IA desde mais de 70 anos de investimento ali, no desenvolvimento. E internamente a gente também usa bastante. Então, acho que o último caso que a gente também testa muito internamente, vem usando os assistentes, né, que a gente tem. E uma coisa que eu tenho visto a evolução é esses assistentes, assim como o Rodrigo falou, né? Agora eles começam a ter essa IA generativa, né? Fazendo uma interface muito mais humanizada, com uma conversa muito mais natural com os usuários.
e ao mesmo tempo ele começa também a executar tarefas, então começa a entrar automação. Então, um exemplo prático, né, a gente tem assistentes lá dentro da IBM para dúvidas de TI, para dúvidas de RH, para dúvidas de praticamente tudo, né? Então, se um tempo atrás eu falasse com o meu assistente do RH e perguntasse para ele sobre férias, ele ia me trazer as normas de como a IBM funciona quanto às férias. Você tem que ter trabalhado tantos períodos, quanto tempo você pode tirar, quando que tem que começar, até quando você pode marcar, aquelas regras que a gente tem. Hoje, se eu pergunto para ela que eu quero falar sobre férias, ela fala, que legal, você quer tirar férias? Quando você quer marcar suas férias? Quantos dias você quer tirar? Que dia você quer sair? E enquanto ela está me perguntando e eu estou respondendo, a hora que ela termina de ter todas as informações que ela precisa, ela só volta e fala assim, ó, eu já solicitei para você a requisição, assim que for aprovada, suas férias já vai chegar o e-mail aí te avisando. Então, essas automações a gente está tendo, já está acontecendo na IBM, o RH já foi o primeiro que a gente fez, trouxe uma economia de 40% no tempo que a gente gastava com isso, porque são sistemas que a gente faz pesquisa, que a gente sabe que tem mais de 100 sistemas diferentes em todas as empresas. E alguns a gente não usa com uma certa frequência, né? O RH é um deles. Então, toda vez que eu vou marcar férias é sempre daqui a um ano. Aí, quando eu vou entrar no sistema, onde é que está o link mesmo? Como é que eu preenchia mesmo? Onde que está o link para preencher as férias? Então, essas coisas acabam tirando o foco do que eu deveria estar fazendo. Então, seja para um RH, seja para a hora que eu estou querendo ver benefício, seja para fazer transferência de funcionário entre departamentos, ou para dar aumento, ou qualquer coisa, eu converso e essas soluções de automação executam por trás, e a interface é uma IA generativa que está ali falando de uma forma muito mais simples, né? Então, isso acho que vai vir cada vez mais, assim como o Rodrigo colocou de novo, né? As soluções vão vir cada vez mais com IA embarcadas. A gente já está vendo os BIs, né? Que a gente sofreu lá também, quando eles chegaram lá no final da década de 90 também, que era o sistema de suporte à decisão naquela época. Todo mundo, né, evoluiu, mas hoje a maior parte delas, né, pelo menos pela IBM, eu posso já perguntar para o Cognos, né, como é que foi minhas vendas da semana passada. Ele vai lá, acha os dados e traz e gera o gráfico. Eu não gostei desse gráfico, troca para pizza, ele vai lá e troca. Então, eu simplesmente vou conversando e aí vai gerando. E eu acho que isso vai acontecer em todas as soluções, né? Cada vez mais você vai ter essa facilidade embarcada, levando mais facilidade para aumentar a produtividade das pessoas. Deixa eu pular aqui, Fábio, pular no meio aqui desse bate-papo. Vai, por favor. A garganta seca, a água já acabou aqui, o show. Tá? Eu preciso de mais água aqui. Vai você agora, Rodrigo, ajuda aí. Esses dias eu falei uma frase que causou uma certa comoção da frase, que eu falei o seguinte: eu espero um momento onde a gente deixe de falar de IA não seja o foco central da coisa, né, dessas discussões, e sim como que a gente está transformando as ferramentas que a gente usa para viver. Então, se eu tenho um editor de texto melhor, que está fazendo uma correção do texto para mim, e que está me dando, inclusive, uma sugestão de melhoria do meu texto, através de uma IA generativa, que, obviamente, para mim interessa muito pouco. O que eu quero é escrever um texto com alguém que possa me apoiar. Tá? Eu quero ser atendido por um médico que vai ter uma ferramenta de diagnóstico, que, por acaso, tem a possibilidade de analisar bilhões e bilhões e bilhões de registros passados e que auxilie ele a fazer o diagnóstico correto ali. Então, eu quero um diagnóstico correto, rápido, eu quero um serviço, eu quero uma decisão judicial rápida. Então, se a ferramenta que o juiz utiliza, e aí eu vou contar um caso aqui agora que eu acho que foi bem interessante. Se o juiz está ali e ele toma uma decisão, e essa decisão é a melhor, é para isso que serve a IA. E a IA, no fundo, ela tem que estar lá atrás, trabalhando, fazendo suas análises de dados, suas correlações, suas clusterizações, suas predições. Isso está lá, isso é o interior da ferramenta, né? O que interessa mesmo é como que a gente transforma essas ferramentas, de todas elas. Se alguém tem alguma ferramenta hoje que está utilizando, e essa ferramenta ela não vai evoluir para utilizar esse novo paradigma de processamento de informações, de dados que a IA traz, daqui 6 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, essa ferramenta não utiliza mais. Queria contar que eu estava num evento aí, Felipe, muito interessante, num evento sobre o judiciário e a utilização de IA no judiciário. Então, um evento em Lisboa, envolvia dentro da Faculdade de Direito lá de Lisboa, e um juiz, que eu não vou citar o nome, brasileiro, juiz de determinado tribunal, falou que pela primeira vez ele resolveu usar IA. Então, ele pegou os 2 assistentes humanos que ele tinha, né? Ele tinha 2 assistentes no gabinete dele, e ele colocou ali o terceiro assistente, que era uma IA. E era um caso bem rápido aqui, para não tomar muito tempo.
Uma mãe tinha abandonado o filho com o pai cuidou do filho por 7 anos, a mãe voltou e requeriu a guarda do menino. E ele pegou todos os atos dos autos do processo, passou lá para o assistente dele, e os 2 assistentes humanos deram ganho de causa para a mãe. E a IA deu ganho de causa para o pai. E ele tinha um sentimento de que o ganho de causa deveria ser por pai, porque a grande justificativa da defesa da mãe é que a criança era feliz com o pai, com a mãe. Era feliz toda vez que a mãe pegava a criança e levava para casa, a criança demonstrava muita felicidade. Okay. E a IA virou para ele e falou o seguinte: mas vem cá, alguém por acaso nos autos consta aqui alguma referência a como a criança também era na guarda do pai? Porque o interessante é saber se a criança, quando estava com o pai, ela era infeliz, e aí eles foram investigar, e a criança também era feliz lá com o pai. Então, a decisão final foi o que a IA sugeriu, e o que ele decidiu, que, na verdade, a IA foi só uma assistente. E aí a gente cai numa discussão que o grande problema por trás da IA não é a dica, o que ela te diz, mas a decisão que você toma a partir dela. A decisão é do humano, não é da máquina. Então, para mim, a questão é quem toma a decisão e quem tem a responsabilidade pela decisão, e não quem dá ali sua sugestão, a sua recomendação. Então, cabe a nós, humanos, aceitarmos ou não uma sugestão que vem de uma máquina, que vem de um modelo de IA. Então, para mim, quando a gente fala dessa IA, né, a gente vê muito essa discussão da IA, da responsabilidade, ela cai nessa discussão. IA nada mais é do que uma ferramenta. A decisão, a recomendação são 2 coisas distintas, mas a responsabilidade cai sobre o homem, cai sobre quem tomou a decisão. Então, no fundo, ninguém vai tirar do juiz a responsabilidade pela decisão. Se é apoiado por IA ou por homem, é uma decisão. Fantástico. Ele é a autoridade, ele que tem a capacidade, a formação, né, de tomar decisão, sendo representante da lei, né? A IA como um grande elemento complementar, acessório, inclusive de processamento de dados que são interpretativos, ou seja, e não são enviesados, se a gente for analisar do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico. O ser humano tem esses fatores que podem interferir com a decisão neste caso. Não sou jurista nem magistrado, mas nós temos dentro das nossas próprias vidas situações que a gente percebe claramente que os fatores emocionais interferem na decisão racional, lógica, né, das pessoas. Aí eu tenho uma opinião, viu, Felipe? Porque a IA também herda muito desses comportamentos, porque ela é treinada num dado, e esse dado foi gerado a partir de ações humanas. Uau! Então, linguagem natural? Linguagens naturais? Natural language? Também. Você pega hoje, né, no judiciário, nós temos algo que louco. De 730 milhões de processos na base do CNJ. Acho que é isso. Já foram digitalizados, já foram, né, filtrados, limpos, e podem ser utilizados para você treinar uma máquina de suporte à decisão judicial. Isso, inclusive, está acontecendo. Existe o projeto Sinapse do Judiciário Brasileiro, a Justiça 4.0, e a próxima etapa agora vai ser realmente treinar esses modelos. Então, nada que esse modelo está aprendendo é diferente da consolidação desses 130 milhões de processos, e do que foi escrito e do que foi decidido. Então, no fundo, incrível, a máquina vai ser um espelho daquilo que está ali naqueles 130 milhões de processos, e talvez 1 bilhão de documentos que, somados, representam esse conhecimento que foi entregue para o modelo e que vai ser utilizado agora para uma tomada de decisão. É o backbone, né? É o backbone de todo do treinamento da máquina, né? Não sei se o Fábio concorda comigo. Vamos lá, o Fábio. Essa questão de viés, obviamente, está ligada aos dados de treinamento, e os dados estão aí. O ser humano, ele é enviesado, né, na sua própria estrutura humana. Existem viés, a gente tem que trabalhar isso, obviamente, tem que reconhecer, mas eu não acredito num modelo de IA zero, onde eu elimino completamente todo o viés, porque, no fundo, ele é originado. A matriz é humana, né? A matriz é humana. A matriz é humana. Bom, eu vou lá falar, né? Então, 2 coisas. Primeiro, a gente vê essa discussão da responsabilidade, dos riscos, às vezes até mesmo de várias empresas que ainda têm medo, né, de se preocupam ali, como é que eu tenho certeza que o IA está tomando a decisão certa, ou me dando as respostas certas, como é que ela mantém, né, funcionando corretamente, que ela não vai me colocar numa saia justa aqui.
E aí essa discussão é tão grande que a gente vê toda essa discussão de regulamentação de IA que a gente tem no mundo inteiro, né? Já alguns países já até aprovaram regulamentações, acho que o último foi a União Europeia, e o Brasil também tem um projeto de lei, que é o 2338, inclusive do Rodrigo Pacheco, que já está tramitando pelo Senado. Então, essa legislação também vai chegar de regulamentação de IA no Brasil, mais cedo ou mais tarde, assim como foi lá de LGPD, né, de quem é responsável por aquele dado pessoal que você tem ali dentro, né? Nesse sentido, a hora que você olha dentro dessa legislação, ou desse projeto de lei, e começa a ver o que eles estão falando, é exatamente esses pontos de quem vai ser responsabilizado, qual que é a pessoa, né, que vai ter uma pessoa que tem que acompanhar isso do começo ao fim, tem a questão dos vieses, não discriminação, que o IA não pode ter, tem a questão de ter governança no processo inteiro, de ter análise dos riscos que isso pode causar, então tudo isso já tem hoje previsto dentro da lei também aí, do projeto de lei, vamos dizer assim, né. Então, esse é um ponto que acho que vai avançar também, e inclusive a solução da IBM já consegue trazer segurança nesses sentidos, né. Agora, do outro lado, eu falei que a IBM também, dentro da solução de IA, tem essa questão de, para cada caso de uso, eu escolho o modelo generativo mais apropriado, né? E nesse sentido, eu tinha modelos proprietários e modelos generativos, open source. Os proprietários da IBM, a IBM tem um cuidado tão grande como ela está criando, que primeiro a gente tenta criar cada vez menor, e é cada um para um assunto específico. Então, eu vou ter um modelo voltado para o mercado financeiro, um modelo para cybersecurity, um modelo para RH, um modelo para o jurídico, e isso faz com que ele não alucine com tanta facilidade, porque ele é especializado num assunto. Um segundo é que, conforme a IBM vai escolher qual dado vai colocar dentro desse modelo, o departamento jurídico se envolve e aprova se pode ou não pode usar esse dado. Primeiro, para tirar dados que tenham direitos autorais, garantir que eu não estou usando dado que eu não tenho acesso, e depois entra o time estatístico para garantir que esses modelos não tenham desbalanceamento nas cargas, para não gerar viés dentro dos modelos, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para trazer essa segurança de quando usar um modelo da IBM, não vou correr esses riscos. Tanto que, internamente, todos os que a gente tem usado sempre são modelos proprietários da IBM. Eu acho que você ficou no mudo, acho que você pôs no... A gente vê muito hoje, assim, quando você olha para o mercado de IA, né, e aí isso está acontecendo do ponto de vista de pesquisa nos Estados Unidos, Canadá, acho que são os principais, China, você vê que grande parte das startups que estão surgindo, elas estão desenhando modelos específicos para determinadas aplicações e usos. Isso que você está falando para mim é uma grande tendência. A gente, quando pega um modelo como GPT-4, GPT-3, são modelos genéricos. Foram treinados, né, dentro de um corpus que basicamente é o que existe na internet de conteúdo, né? 2021. Quando a gente olha e fala, não, a evolução da IA aqui agora é você ter um modelo que ele foi treinado e que ele é constantemente atualizado e ele é utilizado apenas para aplicações do setor financeiro ou para aplicações do setor de saúde, pega a saúde como exemplo. Você tem ontologias distintas, você tem termos, taxonomias distintas, não dá para pegar um modelo genérico. Você vai ter que treinar, porque ali são modelos de linguagem. Então, eu não acredito num modelo genérico e que resolva todos os problemas. E a gente vê que essas startups que estão surgindo estão focando muito na IA para a saúde, na IA para a educação. E aí é todo um processo de desenvolvimento e treinamento de modelos que vão ser modelos especializados. Então, para mim, o próximo grande passo é realmente incorporar esses modelos nessas aplicações. Aí a gente vai ver uma grande diferença e aí uma redução significativa de alucinação e viés, porque não são modelos genéricos. Né? Senhores, deixa eu fazer o chato da história. A Dal tem um recadinho para a gente aí. Eu gostaria muito que Juarez, Rodrigo, Fábio e todo mundo aqui, Gerson, fizesse uma pausa, porque a gente tem agora um momento de uma mensagem que a Dal gostaria de dar para a gente retorna dentro de alguns instantes aí. A Dal diz, a palavra é sua, segurem aí, já voltamos. Pois é, a vontade que dá é de entrar no assunto e começar a falar de inteligência artificial também, porque realmente é uma pauta que permeia todos os eventos, né? É uma coisa realmente que agora, hoje em dia, a gente não tem mais como entrar numa discussão sem considerar alguns comentários, algumas coisas a respeito desse tema, especificamente da generativa. Mas eu queria aqui só fazer uma pausa para primeiro convidar mais uma vez você que está aí
junto com a gente nessa noite, né, nesse webinário, acompanhando essa rica conversa, mais que bem-vindo para participar. Então, a gente já tem até algumas perguntas aqui que já estão sendo repassadas, e você também pode enviar até um comentário, né, condizente ao assunto que a gente está falando, como, por exemplo, uma pergunta, uma dúvida, uma questão, levantar algo, né, como a Flávia mesmo já fez aí, pedindo para falar, já vou até dar um spoiler aqui, adiantando, com relação à criatividade, para falar um pouquinho e tal, mas isso daí realmente é uma oportunidade, né, e eu falo isso porque a gente está num momento, a gente está comentando aí dessa comunidade, que é a comunidade Hub, como nós estamos chamando, que propõe exatamente isso, que essa conversa realmente se estenda a todos os participantes, né. Falando um pouquinho sobre essa comunidade Hub, é um ecossistema de um relacionamento profissional internacional, que é composto por diversos profissionais, especialistas, respeitados no mercado, né? E nesse ecossistema, você pode não somente participar, mas também interagir, pode assistir conteúdos, né, com melhores players aí do mercado, e claro que quem quiser conhecer um pouco mais, vai poder entender melhor as possibilidades dessa plataforma, né? No caso, networking, desenvolvimento de negócios, intercâmbio profissional, claro, também cultural, né, oportunidades de vagas, de projetos corporativos, enfim, sem contar o aprendizado intelectual e pessoal, né, que cada um tem através dessa plataforma digital. Então, fica aí, como eu acabei de citar, né, fica aí o convite para você conhecer um pouco mais. No link, daqui a pouco aqui no chat, a gente coloca um link para você se inscrever e entender um pouquinho mais a respeito, né, entender como funciona isso tudo. Você está vendo aí vários casos de sucesso, cases aí, enfim, você vai entender um pouco melhor acessando o link que a gente já vai disponibilizar aí no chat. Bom, então, mais uma vez, fiquem à vontade, podem já colocar perguntas ali no chat que a gente já vai se organizar para isso, né, Felipe? Mas não sem antes falar que nós temos um parceiro que está com a gente desde aqui do começo, que é a LexisNexis. Então, para saber um pouquinho mais, a gente conhecer um pouco mais, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Dá uma olhada aqui. When it comes to due diligence, it's important to have high standards, especially for evaluating risk. Introducing the most diligent due diligence solution, Nexus Diligence Plus. Comprehensive, yet intuitive, Nexus Diligence Plus sets a higher standard for assessing risk at scale, empowering your organization to identify business risks thoroughly and responsibly. How can Nexus Diligence Plus take your due diligence to a higher standard? Identifying risk before it happens is critical for avoiding costly fines, sanctions, or worse. Nexus Diligence Plus connects you to an unrivaled collection of news and data that allows you to quickly and thoroughly vet third parties, map relationships, and develop comprehensive risk profiles. Less time on due diligence research equals more time analyzing results. Nexus Diligence Plus delivers comprehensive results exponentially faster, empowering you to identify risks and red flags quicker than ever before. Nexus Diligence Plus streamlines your research with high-volume, scalable searching capabilities. Upload unlimited entities and generate trustworthy reports faster and more efficiently. From there, access a condensed view of your data to annotate, refresh, set alerts, and export. It's time to supercharge your due diligence strategy. Try Nexus Diligence Plus today. Muito bem, agora sim que a gente conhecer um pouquinho mais sobre o LexisNexis, eu vou passar novamente para o Felipe. Felipe, já tem algumas perguntas aí, já fiz o convite aqui para o pessoal, e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat também para o pessoal acessar e entender um pouquinho mais sobre essa comunidade, né? Agora é esse momento, chamar todo mundo para a conversa e ter essa rica troca. Fantástico, fantástico. Obrigado, Dal, sempre excelente na sua condução. Obrigado também, LexisNexis. Gostaria de chamar aqui também um outro parceiro nosso, que além de nos prestigiar com a presença, Londé Continho, você pode abrir a sua câmera e o áudio, por gentileza, querido? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Felipe? Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Como o assunto de hoje, o assunto que está bombando, que está em todas as mesas e pautas aí, mundo afora, a inteligência artificial no seu mais vasto, amplo uso,
Gostaria que você tivesse também, né, essa oportunidade, nos dá essa oportunidade de mostrar um pouco dessa genialidade que vocês construíram com a Scora. Apresenta um pouco para a gente o que é a Scora e mostra para a gente o que a IA pode fazer em outras áreas também do conhecimento, setor e economia. Vai lá, querido. Muito bom, Felipe. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela oportunidade. O curioso é que vocês abriram, né, a apresentação muito bem, por sinal, falando um pouco sobre a questão da IA aplicado à personalização do atendimento, né? Como é que você cria essa conexão mais personalizada e humanizada com o público da sua empresa. E a gente acabou construindo o Scora Journey, que foca na jornada do cliente, através de dados. A gente compreende, né, como esses clientes se relacionam com sua empresa, e a partir dali a gente faz recomendações e propõe ações de como vocês podem se relacionar com esse público. Temos um videozinho aqui super curto, de 1 minuto e 20, eu vou dar play aqui para vocês, mas fico à disposição na sequência, Felipe, pessoal, para tirar dúvidas e a gente... Deixa no chat, não se esqueça, querido, o e-mail, o site, tudo, as pessoas entram em contato, assim como todos estão convidados a deixar seus contatos ali também, nas suas respectivas páginas, Insta, LinkedIn, Land Page, o que for. A ideia aqui é que a gente, né, seja uma grande aldeia, uma grande comunidade de interação e networking também. Vai lá, querido. Legal, vou dar play aqui. Só me confirma se o play tá legal para vocês e o áudio também. Eu acho que tá, não tá compartilhando ainda não. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu colocar em tela cheia. Aí sim, não faturamento sem precisar expandir o seu time de vendas e sem intensificar o gasto com publicidade. Fazer ofertas assertivas de produtos para os seus clientes é um desafio e tanto, ainda mais quando você tem inúmeros produtos no seu catálogo. Cada cliente é único e possui a sua própria jornada. Não dá para fazer as mesmas indicações para todo mundo. Ainda bem que o Scora Journey faz isso para você. Através de um moderno algoritmo de inteligência artificial, o Journey consolida, enriquece os dados, investiga a sua base de clientes, gerando insights para potencializar as suas vendas. O Scora Journey te ajuda a proporcionar uma experiência única para os seus clientes em cada momento da jornada dele. Sejam clientes novos ou pré-existentes, de canais físicos ou digitais, o Journey aprende e prevê os próximos passos, para que você consiga sempre antecipar as necessidades dos seus clientes, criando e ampliando oportunidades de vendas para a sua equipe comercial, otimizando os investimentos em marketing, além de oferecer uma experiência verdadeiramente omnichannel e personalizada para os seus clientes. Scora Journey, conheça os seus clientes, antecipe o futuro e melhore os seus resultados. Fantástico. Maravilha. Obrigado, pessoal. Vou deixar meus contatos aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Journey. Sometimes if you see me on stage, my fingers are like this. I'm holding it. Deixa eu fechar aqui para não fazer jabá de outro. Não, exato. Deixa eu Scora por enquanto. Deixa eu Scora por enquanto. Bacana. Landão, obrigado, pessoal. A casa é sua, a casa de todos vocês aqui presentes. Desculpa não ter saudado todos, cada um aqui, mas sentam-se já dentro da nossa casa e vamos continuar aqui. Então, obrigado, André, querido. Vamos continuar então aqui, se vocês me permitirem, já que falamos de assuntos de ordem não só tecnológicos, de aplicação, redução de custo, eficiência, predição, modelos. Gostaria de voltar um pouco com o Dr. Gerson. Caríssimo, está na escuta? Sim, estou por aqui. E que raios é esse de LGPD, GPTW, proteção de dados dos civis, do cidadão natural? Como é que a gente pode trazer alguns exemplos também lá no CRC? Explica para a gente um pouco também dessa iniciativa bárbara que vocês assistem à comunidade com a resolução de crises, entre outros, né, serviços e entregas para a sociedade. Como é que a AI pode ajudar no tocante de proteção de dados, já que a própria USP é um bombardeio, uma avalanche de informação de dados pessoais, querido? Me ajuda a entender um pouco isso aí também. Eu fico inicialmente surpreso de ver que a parte jurídica teve uma conotação forte aqui nessa Mas sempre cruza. Eu, como jurista aqui, eu estava numa minoria, o que eu fosse falar não ia ser muito bem recebido. Então, estou vendo aqui que nós estamos aí com muito bem, né? Bom, dentro do núcleo que nós abrimos na Universidade de São Paulo, de Peace Engineering, a iniciativa principal é o CRC, que é o Centro de Resolução de Controvérsias, né? Portanto, geralmente, nós temos a tendência de observar a decisão final de uma sentença. Então, o juiz ele fica ali na frente e ele é a imagem do que seria o direito. Mas tem muita coisa que acontece por trás disso, né? Até chegar aquele juiz, né? Então, a eficiência do processo pode, sim, se valer muito
da inteligência artificial, eu vou dar um exemplo das nossas atividades, né? O CRC, ele trata, sobretudo, de resolução extrajudicial de conflitos. Então, estou falando, sobretudo, aqui dos pilares da arbitragem, da mediação e do dispute boards. Dispute board sendo aquilo que nós mais aplicamos por estarmos na escola politécnica. Dispute boards é uma certa forma de você prevenir conflitos, né? A arbitragem e a mediação, elas ocorrem ali depois que o conflito já ocorreu, né? A arbitragem, inclusive, com força de lei, como se fosse o tipo de uma justiça privada, por isso que nós chamamos de extrajudicial. Não é tudo que pode ser dirimido por arbitragem, né? Tudo aquilo que seja o direito disponível, podemos falar assim de sucessão, de família, mas nas relações de negócios, né, que é um tema importante aqui da nossa live, da nossa conversa de hoje, as relações de negócios, projetos de infraestrutura, em âmbito nacional, internacional, a arbitragem vem sendo utilizada muito, muito fortemente nas últimas décadas, mas não é uma novidade, mas ele é uma iniciativa aí que está sendo cada vez mais utilizada por partes que são envolvidas em um negócio jurídico, são os dispute boards. O que é um dispute board? Um dispute board é vamos dizer assim, uma reunião de talvez 3, 5 pessoas que sejam especialistas naquela temática que está sendo tratada num negócio, né? Então, vamos pensar aí numa linha de metrô, na construção de um aeroporto, projetos de infraestrutura e mesmo de investimento. Esse board, ele é composto de pessoas que são especialistas em diversos aspectos do negócio jurídico. Então, nós estamos falando aqui de contabilidade, nós estamos falando de engenheiros, de consultores, de biólogos, depende do processo. Isso evita que nós cheguemos ao conflito. Quer dizer, esse dispute board, ele acompanha o negócio, né, o negócio jurídico desde o início, desde a fase contratual, desde o contrato inicial até a conclusão. Então, onde que a inteligência artificial é relevante aqui? Ela é relevante no monitoramento, né? Então, o monitoramento realizado por inteligência artificial, com critérios pré-estabelecidos, ajuda em previsibilidade, análise de risco. Então, nós estamos falando aqui de um apoio fundamental da inteligência artificial para nem chegarmos ao conflito, nem chegarmos à controvérsia, né? Um outro exemplo que nós podemos citar aqui, e isso no direito internacional, ele é muito conhecido dos juristas, é um processo que nos Estados Unidos se chamam de discovery. Discovery é quando as partes têm que apresentar documentos relativos à controvérsia. Então, aquela parte que já sabe que vai sair perdendo ali ao dirimir a controvérsia, ela entope a outra parte de documentos. Vocês imaginem que isso, antes de ser eletrônico, eram caixas que ocupam uma sala inteira, para a outra parte nem conseguir encontrar os documentos que estavam buscando nesse processo de discovery. Então, era uma estratégia. Com a inteligência artificial, você vai diretamente ao documento que você está procurando. Você não vai ficar inibido aí por um espaço físico de 1.000 metros quadrados de documentos inúteis. Então, a inteligência artificial lhe ajuda, sim, a encontrar aqueles documentos que são os mais relevantes para o seu caso. E como o Rodrigo tinha mencionado ali, na conversa com o Fábio também, nós estamos falando aqui também de jurisprudência, né? A inteligência artificial pode ajudar com a jurisprudência. Como um caso semelhante já foi decidido no passado, então, achar isso facilmente. Então, eu acredito que essa contribuição da inteligência artificial reduz tempo, reduz custos e aumenta a qualidade das decisões tomadas e das partes envolvidas, né? E nós providenciamos esse vamos chamar assim, esse serviço como uma corte de arbitral, uma corte de dispute boards dentro da Universidade de São Paulo, fechando aquele triângulo que eu falei desde o começo, da união do público com o setor privado, com a inteligência que provém da universidade. E estou aberto aqui para falar sobre quaisquer dúvidas que estejam em torno dessa questão dos conflitos que são dirimidos pela metodologia, né, pelos tools
da resolução extrajudicial de conflitos, porque o nosso judiciário ele já está afogado, né? Ele já está atolado com esses milhões de casos aí que o Rodrigo citou. Então, mais e mais, as questões que estão disponíveis para que sejam resolvidas, que sejam dirimidas pelos mecanismos extrajudiciais, são cada vez mais sendo feitas. Só complementando, eu vivenciando isso de perto dentro da USP, e naturalmente, com muita honra e respeito dentro do GLIP, é um grande serviço prestado à sociedade, uma palavra muito simples, mas objetiva ao que toca esse afogamento, né, do poder judiciário em processar, não por eficiência dos servidores ou profissionais, mas pelo volume que realmente chega, né, doutor Gerson? Então, sim, meus parabéns, muito obrigado. Né? E vocês fiquem à vontade, como a doutora já muito bem destacou, de endereçar as perguntas. Eu gostaria de escutar um pouco o Juarez. Eu, embora seja um intrometido na área financeira e tecnológica, não entendo, não tenho informação nenhuma, mas a gente acaba mergulhando dentro dessa revolução que as fintechs acabam encabeçando por motivos óbvios, né? Naturalmente, grande parte dos ativos da economia circulam ali dentro dessas instituições, e fiquei muito curioso também, embora eu seja da área da saúde e navegue na educação, dentro das fintechs, Juarez, qual é o maior desafio que você vem encontrando ou que você detectou, constatou na implementação de modelos de AI mais céleres, ou seja, mais efetivos, né, que tenham também um retorno palpável, quantitativo, qualitativo, assim, dentro das fintechs, que é um modelo tão enxuto e, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, arriscado de você implementar num ambiente tão turbulento que é o Brasil. Quais são os desafios, querido? Existem vários, viu, Felipe? Porque AI é um tema que, apesar de estar no nosso dia a dia, é algo que ainda há muita incerteza, né? Hoje a gente não tem uma regulamentação, né, para AI, então acho que tem muita coisa ainda a ser amadurecida. Eu acho que eu vou fazer um catado aqui e passar, e também acho que endereçar algumas perguntas que eu vi subindo aqui na minha fala. Eu acredito que, assim, a AI ela tem sido muito benéfica para as organizações do ponto de vista de você eliminar o trabalho manual. Isso é algo que está patente, que já foi dito aqui, e é algo que vai fazer com que as pessoas elas possam investir mais do seu tempo no trabalho intelectual. Obviamente, isso tende a trazer um aumento de produtividade muito grande para as organizações. Eu lembro, há cerca de uns 8 anos, no banco de investimento que eu trabalhei, a gente estava fazendo a implementação de Robotic Process Automation, né, a automação de processos através de rotinas robóticas, e era impressionante que no nosso dia a dia, cerca de 50% do nosso trabalho é fazendo trabalho que não está adicionando valor, é trabalho manual, é responder e-mails, é fazer trabalho burocrático. Então, acho que aí ela abre a oportunidade para que a gente trabalhe com coisas mais estratégicas e com coisas que vão depender mais do intelecto. Hoje, do ponto de vista de implementação dentro da organização, eu vejo que um dos maiores desafios que a gente tem é a questão de privacidade de dados. Então, a questão de lei geral de proteção de dados, quando você pode utilizar aquele determinado dado, né, até onde você vai na utilização do dado, é algo que causa uma preocupação bastante grande. Então, você tem que ter uma diligência maior e, obviamente, qualquer implementação acaba demorando por conta dessa diligência maior. E aí você tem um efeito colateral que acaba colocando as organizações num certo risco. Teve uma pesquisa que o LinkedIn fez com a Microsoft recentemente, em que foi colocado que cerca de 70% dos funcionários das organizações hoje utilizam algum tipo de ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia. E quando essa ferramenta ela não é disponibilizada pela organização, as pessoas têm levado suas próprias ferramentas ao trabalho. Isso quer dizer que provavelmente informações confidenciais da empresa estão sendo colocadas em sites, estão sendo colocados em smartphones, em que você não tem nenhum controle sobre esse dado que está saindo da empresa. Isso te abre aí um risco cibernético, né, um risco de vazamento de informação
muito grande. Então, a diligência, ela é importante. Então, hoje o maior desafio é você equilibrar a diligência na implementação com a velocidade que você precisa para que as pessoas utilizem a inteligência artificial da maneira mais adequada. Um dos maiores riscos que eu vejo hoje com relação à inteligência artificial é justamente um ponto que o Rodrigo trouxe aqui, que é a questão de a decisão no final ficar sempre nas mãos da pessoa. A decisão final fica sempre na mão dos humanos. E eu acredito que a regulamentação ela é extremamente importante para que isso continue sendo dessa forma. Obviamente que a regulamentação ela é vista às vezes de uma maneira negativa, que pode quebrar algum segredo de negócio a partir do momento que você precisa ter uma governança em cima disso, que ela pode capar a inovação, pode fazer com que a inovação ela seja feita de uma maneira mais lenta, mas a regulamentação é importante. Eu acredito que no Brasil a gente está fazendo um belo trabalho. Eu participo de comitês na Associação Brasileira na Associação Brasileira das Instituições de Pagamento, na Associação Brasileira de Internet, no Movimento de Inovação Digital, e a gente tem trabalhado do ponto de vista da comunidade do setor privado na consulta pública, né, voltando para o governo com os nossos pontos. A regulamentação ela teve ali uma origem, né, mais acadêmica, e agora nós temos contribuído do nosso lado. Eu acho que tem sido feito um trabalho muito bom, tanto para pegar as impressões da sociedade civil, quanto as impressões do setor privado, juntamente com a academia. Então, acredito que a gente vai ter uma regulamentação que deve ser a mais avançada no mundo do ponto de vista de inteligência artificial num futuro próximo. Do ponto de vista da regulamentação, eu acho que a questão dos vieses é algo que está no texto do projeto de lei, né, desse marco regulatório, é algo muito importante. Eu acredito que, do ponto de vista das corporações, a gente vai ter que trabalhar muito na questão de diversidade e inclusão das pessoas que fazem o desenvolvimento desses modelos de inteligência artificial. Então, diversidade e inclusão acho que nunca foi tão importante na organização como é hoje, para que você consiga eliminar esses vieses. Eu acredito que o modelo de trabalho ele vai mudar. Então, foi perguntado aqui, todo mundo está muito preocupado, né, de perder o emprego para a inteligência artificial. O modelo de trabalho vai mudar. Eu acho que os trabalhos mais manuais, aqueles trabalhos que não dependiam de uma qualificação, eles tendem realmente a morrer, mas vão aparecer muitas oportunidades para trabalhos mais intelectuais. A gente não pode esquecer que a inteligência artificial, ela depende do input. E para que haja um input de qualidade, você tem que ter repertório. Para você ter repertório, você tem que ser qualificado, e a educação é importante. Agora, as indústrias, né, e as empresas, o setor privado, vai ter que trabalhar muito na qualificação. A gente tem muito déficit de qualificação em tecnologia, muito déficit nessa parte de inteligência artificial. Então, o investimento das organizações vai ser muito importante, porque a gente não pode chegar num cenário no futuro em que você tem uma massa de desempregados e um excesso de vagas que você não consegue cobrir por conta de falta de qualificação. Então, vai caber às empresas investir na qualificação dos funcionários cada vez mais para que eles possam trabalhar com essas novas tecnologias que estão vindo por aí e também com os novos modelos que a gente deve ver aí no futuro próximo. Uma coisa que também acho que a gente não pode esquecer é que inteligência artificial é máquina, máquina não tem sentimento e máquina não tem empatia. Uma coisa que me preocupa muito é que a inteligência artificial ela tem extrapolado os limites do input para te ajudar na tarefa. Já existem empresas, e existe um caso, inclusive na China, em que o CEO da empresa é uma inteligência artificial, que foi treinada com decisões feitas por grandes CEOs no mundo. Cada empresa é uma empresa, cada região é uma região,
cada situação tem a sua nuance, e a questão de você ter uma pessoa humana ali tomando as decisões estratégicas na empresa são importantes, né? Então, assim, você colocar uma responsabilidade muito grande do futuro de uma empresa, do futuro dos funcionários, é algo que é muito sério. Também vejo aí questões em que a inteligência artificial acaba ultrapassando o limite da ética. A gente já vê as questões, não só de fraudes, né? A gente vê questões de fraudes, né? Tecnologia nova, fraude nova, isso desde que o mundo é mundo funciona dessa forma, mas questões também de utilização de inteligência artificial para produção de armamentos, de aeronaves não tripuladas para ataques em guerra, e alguns testes já feitos, inclusive pelo exército americano, já demonstraram que em alguns casos de batalha, aeronaves não tripuladas por inteligência artificial conseguem superar o piloto humano. Então, acho que assim, é muito importante que a questão da regulamentação venha coibir a utilização não ética da inteligência artificial, porque é igual remédio, né? Se for utilizado na dose correta para o caso em que ele foi desenvolvido para atender aquela determinada doença, você sabe muito bem, Felipe, você trabalha, né, trabalhou muito tempo nesse setor. O remédio, quando bem utilizado, ele cura, mas quando mal utilizado, ele pode matar. Então, eu acho que a regulamentação tem que levar muito em consideração essa questão dos limites éticos da inteligência artificial. Uau! Dá para estender para mais 1h30? Não, brincadeira, vocês vão querer matar aqui, né? A vontade é de ficar aqui, pegar alguma coisa para tomar, uns beliscos e continuar, mas os senhores e as senhoras são muito ocupados aí, infelizmente a gente não vai conseguir continuar por muito mais tempo. Queridos e queridas, a ideia é que a gente, de novo, tenha esse encontro mensal, para que possa ser um grande hub, um grande núcleo de compartilhamento de informação, saber, networking, negócio, e assim a gente construir parcerias saudáveis e com propósito. E, infelizmente, não digo nem avançar da hora, mas nesse dado momento do nosso encontro, a gente vai para as considerações finais. Gostaria que o Rodrigo iniciasse aí. Passo a bola para você aí, Rodrigo, de direita, né? Vamos lá. De trivela. Faz as considerações finais, querido, que é uma pena que a gente tenha chegado no final, mas com gostinho de quero mais também. E depois a gente vai falando com os outros colegas aí. Mas foi sensacional essa noite. Que pena, pessoal. Acho que a minha consideração final é que a inteligência artificial a gente sabe que não é tão inteligente assim, né? Acho que até o conceito da inteligência é algo que a gente pode discutir aqui. A gente fala muito de cognição, mas também de consciência e de criatividade e da capacidade de ler além do que está escrito. Eu acho que isso aí é um potencial humano e do nosso cérebro. E a gente conhece muito pouco do nosso cérebro. Então, como é que a gente pode achar que conhece da inteligência artificial se os neurocientistas estão aí há décadas tentando desvendar o que é a consciência, a cognição, a inteligência? E aí, quem quiser ver um pouco sobre isso, acho que o The Human Brain Project, que finalizou ano passado, 2023, começou em 2013, foram 10 anos de pesquisa, e o grande objetivo era reconstruir o cérebro humano num modelo matemático computacional, e vocês vendo lá o resultado, depois de 10 anos de pesquisa, fica claro que a gente não chegou lá ainda. Então, para mim, a IA é nada mais do que uma ferramenta, não tenho nenhuma preocupação em relação a IA como substituição de trabalho. Acho que a gente, como ser humano, vai ter sempre a nossa posição. A gente precisa, sim, tomar cuidado, se preparar, saber utilizar a IA como uma ferramenta, como um aumento do potencial humano. Então, a IA, para mim, é uma ferramenta que vai potencializar os nossos melhores ou piores características aí, e acho que é saber melhor utilizar que é a grande diferencial, mas vamos focar muito em aprender como usar essa ferramenta, e é isso que diferencia a gente dentro de um mercado de trabalho e garante que a gente vai aí, ao longo dessa evolução da IA, porque a gente está só no começo, garantir que, como humanos e como sociedade, a gente deu passos para frente e não para trás. Sensacional. Fábio Lima, o homem do Mapa Mundi.
Eu vou querer um mapa desse também, esse mapa é maneiríssimo. Mas eu cara. passo o contato lá da empresa. Muito bom. Eu quero começar, na verdade, agradecendo mais uma vez aí o convite, agradecendo também aí a participação do Rodrigo, do Juarez, acho que e do Dr. Gerson, porque foi um bate-papo bem descontraído, eu me senti super à vontade aqui de trocar essa ideia com vocês. O pessoal que está assistindo aí, participando também, eu vi que até alguns já até me adicionaram no LinkedIn, então, para quem quiser, fica à vontade, quiser conversar, estou sempre à disposição. Considerações finais, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que lembrar, né, de acordo aqui com o que o Rodrigo falou, né, a questão do pensamento crítico, né? A IA generativa, ela foi treinada para dar uma resposta, seja ela certa ou errada. A questão é que ela fala com tanta convicção que, às vezes, ela pode te levar ao erro. Então, o nosso lado crítico aqui de analisar aquela resposta e ver se realmente faz sentido ou não, continua sendo ali do ser humano que está ali, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a IA vem para potencializar a gente, né? Potencializar o que a gente faz de melhor. Então, trazer cada vez mais benefício nesse sentido, de eu conseguir fazer mais com menos tempo, mas usando algo que consegue analisar coisas que eu não conseguiria fazer naquele intervalo curto de tempo que ela faz, né? E basicamente é isso. Muito bom, Fábio. O pessoal só destacando, as perguntas não vão ser jogadas na gaveta e esquecidas não, tá? As considerações finais é um fecho de um momento que aí nós vamos, então, direcionar as perguntas para os especialistas aqui, para as grandes feras. Quem mais? Dr. Gerson. Caríssimo. Vamos lá, então. Bom, igualmente, muito obrigado por poder participar aqui dessa mesa, dessa tela, mais do que uma tela, né? Ela é aí um espaço de debate, de aprendizado, e eu acho que o aprendizado é a palavra-chave, né? Nós estamos aqui não para tomar decisões finalistas, então, será isso, previsões futuristas. Eu acho que a gente tem que pensar bastante no que já foi feito, nas nossas experiências passadas, onde nós vivemos agora, e usar esses dados, informações disponíveis, para achar relações, né? Fazermos análises, testarem como protegido estamos. Eu acho que mais importantemente também, é que nós possamos levar isso de uma forma muito ampla para aqueles menos privilegiados, sejam culturalmente, seja econômico, socioeconomicamente, em outros aspectos, em outras sedonas. Isso seja uma tecnologia acessível e não finalizadora, mas sim um caminho, um processo que seja construído junto para um bem comum, né? Um bem coletivo. Obrigado. Obrigado, doutor Gerson. Antes que passemos a palavra para o Juarez, Giovana, você está por aí ainda? Nós fomos no embalo da maré da AI hoje, e a Giovana, uma das nossas estrelas aí, talentos do GLIP, da USP, do CRC, se ela pudesse falar uma palavrinha. A falha foi minha de ter passado assim, atropelado ali, o áudio não funcionou, e acabei não dando a oportunidade para ela fazer algumas considerações, já que ela está se especializando em AI. Giovana, está por aí, querida? Tô sim, boa noite, pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela presença. Obrigado, doutor Gerson, também por ter nos apresentado aí a Giovana, e a Giovana seguindo os caminhos da AI. Fala um pouquinho da sua experiência, brevemente, e aí depois a gente continua com o Juarez. Claro, boa claro. Noite. Primeiramente, pessoal, uma honra estar aqui com vocês. Sensacional essa aula que vocês deram. Eu sou universitária, estudo neurociência lá na Federal do ABC. Eu volto muito para neurociência computacional, então essa área de machine learning, inteligência artificial é minha paixão. Sou apaixonada, então a aula que vocês deram foi sensacional para mim. Eu também faço pesquisa lá no núcleo GLIP, USP, junto com o professor Gerson, ele é meu orientador. O tema da pesquisa é inteligência artificial na análise de dados SG. E eu gostaria de trazer aqui uma nova perspectiva, porque muito foi falado sobre a inteligência artificial aplicada a negócios, a automação, a eficácia que ela traz, a otimização do tempo. E eu acho que tudo isso é sensacional. Mas eu gostaria de trazer outro ponto, que é a inteligência artificial aplicada na educação, né? E especialmente na área de personalização do conhecimento. Então, tipo, quando a gente vai aprender alguma coisa, as possibilidades que a AI traz para a gente personalizar o conhecimento e o aprendizado das pessoas. Gente, sensacional a live. Muito obrigada pela aula que vocês deram. Prazer estar aqui com vocês. Uau, foi bem sucinto mesmo. Estava até me engajando já na tua fala aqui, mas pena que acabou, Giovana. Vamos ter mais webinários sobre tecnologias exponenciais, não todos estão convidados. Então não é a última que nós vamos falar do assunto, ao contrário. Juarez, caríssimo, por favor, suas considerações. E muito obrigado novamente.
Eu que agradeço, Felipe. Eu gostaria só de agradecer novamente pelo convite. Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo aqui. O tema de AI, apesar de parecer algo bastante novo, o conceito não é novo, né? O conceito de redes neurais, de inteligência artificial, surgiu na década de 40. Eu acho que o que mudou nos tempos mais atuais foi a questão da redução do custo de aquisição da informação e também as formas como a gente tem acesso a essa informação de uma maneira que faz com que esse conceito que foi idealizado ali na década de 40, ele possa ser feito de uma maneira automatizada. E, obviamente, que para isso você precisa de capacidade computacional e com o avanço, né, da capacidade computacional a gente conseguiu chegar onde a gente está. Acho que minha última consideração é que AI é muito importante, eu acho que é uma realidade, mas tem que saber usar com moderação. Com certeza, com certeza. E, bom, como prometido, obrigado, Juarez. Essa noite realmente foi especial. Não esquecendo dos nossos queridos inscritos e participantes que bravamente resistiram, ou com o maior prazer resistiram hoje aqui, nós temos 3 perguntas. Uma da Flávia, uma do Kaminski, grande colega também, amigo. Colega não, grande amigo. Flávia também parceira de negócios. E também temos do Marcos Nunes, da FGV. Flávia diz o seguinte, ela direciona para o Rodrigo, viu, Rodrigo? Mas todos estão convidados, naturalmente, a dar a sua opinião. Eu gostaria que falasse um pouco sobre inteligência artificial versus criatividade. Seria legal ouvir todos, mas caso seja possível apenas um, gostaria da visão do Rodrigo sobre criatividade. Rodrigo, está contigo a bola de novo, querido. Falei um pouco sobre isso, tá? E que esses modelos e o que a gente vê hoje, né? Acho que o Juarez e o Fábio comentaram, parecem muito interessantes, muito inteligentes, mas não são, tá? Então, a gente está longe de conseguir replicar algumas capacidades humanas através da máquina. E uma delas, obviamente, é a criatividade, né? A criatividade é difícil de entender, difícil de transformar num modelo matemático, mas é fácil de se enganar com ela, né? Uma pessoa pode parecer criativa simplesmente porque a gente não consegue avaliar o nível de criatividade daquele pensamento, daquela construção. Então, é muito difícil, mas com certeza, a criatividade, a consciência, a capacidade de emoção e empatia, esses são elementos da inteligência humana que ainda não são, gente, em hipótese alguma, replicados por nenhum modelo de IA. E se você achar que está sendo criativo ou que está sendo empático, entenda, você está sendo enganado por uma máquina que foi treinado com um grande volume de dados. Então, não é diferente disso. Esses modelos simplesmente parecem muito inteligentes, são muito úteis, mas não replicam, né, o comportamento, a consciência, a criatividade humana. E eu acho que o ponto central é esse. Criatividade é o que vai diferenciar todos nós e deixa a máquina fazer aquilo que, no fundo, só está limitando a nossa criatividade e tomando o nosso tempo. Total. Então, assim, estamos longe de ter máquinas criativas, e eu acho que esse é o papel do humano, além do papel de tomar a decisão. Eu falo muito isso, tá? Ninguém vai tirar do ser humano a responsabilidade e a obrigação na tomada de decisão. Você pode até passar essa decisão para alguém, não precisa nem ser uma máquina, pode ser outra pessoa, mas se a responsabilidade é sua, a consequência da tomada da decisão é sua. Sem dúvida. Obrigado, Shoa. Kaminski, manda para Damiani. Damiani ou o Shoa, mas estou entendendo que o Shoa também acabou de nos contribuir, naturalmente os dois podem contribuir. As academias Cisco são referências na formação de profissionais de TI há muitos anos. Como ela está hoje atuando na formação de docentes em lugares mais remotos? Olha que bacana. E obrigado, Flávia, também pela sua pergunta. E o mesmo dentro da USP, Gerson. Então, a pergunta lá são duas dentro de uma relativa à educação à distância, né? Como eu vou deixar o Shoa responder, porque eu já respondi isso no chat. Não, tá bom. Inclusive, coloquei um link das pesquisas que estão sendo relacionadas. Vamos lá, Shoa. O programa Cisco Networking Academy está fazendo 30 anos. Na verdade, ele é um programa hoje da Cisco, talvez um dos programas de capacitação profissional mais longevo. A gente lançou essa semana a primeira escola
que é uma escola balsa em parceria com o Senac no Rio Amazonas. O grande objetivo é levar para populações ribeirinhas a possibilidade de fazer um curso de tecnologia Cisco, e além de outros cursos profissionalizantes também. Então, assim, o projeto continua, a gente tem realmente aí, esse é um projeto que a gente faz com parceiros, como, né, o Sistema Senai, Senac, Centro Paula Souza, o Exército Brasileiro, e essa capilaridade do Brasil, ela é dada por essas redes. E a gente está ali apoiando com conteúdo, plataforma, inclusive com novos treinamentos na área de IA, e sendo aberto para a população, né, sem nenhum custo, aberto para que as pessoas possam ter esses treinamentos disponíveis e utilizá-los na sua formação profissional. Então, o programa continua muito bem. Não sou responsável por esse programa, mas se meu contato está aí, podem entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida específica ou alguma necessidade específica, eu direciono aqui para o responsável pelo programa no Brasil. Excelente, show. Sensacional. Última pergunta, então, não menos importante, mas agora sim, no adiantar da nossa hora. Juarez e Fábio, se puderem nos ajudar aqui. Bom, a clássica e clichê, o nosso querido amigo Marcos Nunes, obrigado, Marcos, pela presença, que é sobre, a respeito do medo, do anseio, da preocupação da inteligência artificial tirar os empregos no mercado, e existem inúmeras publicações, estudos, etc., e dominar o mercado por si só. Mas como preparar os profissionais? A pergunta objetiva é como preparar os profissionais, principalmente os que se sentem ameaçados pela IA, a lidar com isso, sobretudo os que não são da área de tecnologia. Aí, antes do Fábio Juarez se colocar a respeito de como nós nos preparamos, eu vou me antecipar um pouco, dentro do campo, inclusive da inteligência artificial, onde eu fiz meu doutorado. Esse estudo começou há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. E a gente fala isso porque o saber não ocupa espaço, tempo, só a nossa vontade de querer evoluir, melhorar e transformar o ambiente, ou então o nosso entorno. Na primeira Revolução Industrial, onde nós tínhamos ainda só as forças movidas por cavalos ou animais, ou nossas forças braçais, a humanidade não tinha ainda nem 1 bilhão de habitantes, em 1764. Então, nesses últimos 300 anos, mais ou menos, nós tivemos aí uma evolução dentro da tecnologia e inovação de 7 bilhões a partir da melhoria da qualidade de vida. Vão vir outras evoluções, na minha opinião, não tenho dúvida, nós vamos viver por muito mais tempo aqui, mas essa é a minha reflexão a respeito de nos prepararmos e olhar e sempre nos anteciparmos e não ficarmos só dentro da Matrix. Juarez e Fábio, como é que a gente se prepara, meus caros, do ponto de vista de vocês? Dá uma consultoria para essa galera aí, para mim também, que eu vou aprendendo. Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Mas vamos lá. De euros ainda, de libras. No fundo, acho que assim, acho que a gente vive uma fase, eu costumo falar isso nas aulas, né? Que a gente está passando por uma fase que a gente tem que ter o lifelong learning, que a gente fala, né? Nossa vida mudou dos últimos tempos, né? Diferente do que era a formação lá dos pais, lá atrás, que era, eu estudei, me formei e vou ter minha profissão até o final da minha carreira ali, naquele emprego, naquela área, não é mais assim, né? Acho que não é. Então, a gente tem que estar buscando esse conhecimento o tempo inteiro. Tecnologia, principalmente, não só IA, mas tudo tem mudado com uma velocidade muito rápida, né? Então, é só olhar aqui, volta 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, não tinha o Google, né? É só olhar para isso, a internet, celular, quando a gente falou ali das telcos, naquela década de 90, o telefone era um investimento, não era qualquer pessoa que tinha. Os primeiros celulares que a gente comprava não tinha nem internet, não tinha ligação ainda, a rede não estava pronta, você comprava um telefone falando que daqui 6 meses ia ter a rede, lá na BCP, não era isso? E tinha que ser sorteado ainda. Hoje, se você comprar um telefone para falar que vou usar daqui 6 meses, o telefone já está ultrapassado. Então, a gente está numa fase que a gente não pode deixar de estudar. Existem diversos cursos online hoje disponíveis. Uma coisa que me chama a atenção, né, essa preocupação de, mas eu não sou da área de tecnologia, ou eu não sou da área de exatas. Cada vez que eu vou mais, né, nesses cursos, eu vejo pessoas de outras áreas fazendo. Então, hoje a gente tem cursos, né, em diversas universidades voltados para esses assuntos de tomada de decisão, de machine learning ou de ciência de dados. Os nomes vão variando, mas a grade é muito parecida. E você encontra médico fazendo, você encontra pessoal de marketing fazendo, você encontra pessoal de finanças fazendo. Então, todo mundo tem buscado esse conhecimento, né? Então, tem à disposição. A IBM também tem um programa de capacitação, onde a IBM se
prontificou a capacitar 30 milhões de pessoas até 2030 em inteligência artificial. E para isso ela até disponibilizou um site chamado Skill Builds, lá está cheio de cursos que você também pode assistir, linguagem de programação, o que é IA, o IA generativo, então você tem diversos níveis também, então dá para ir estudando, e não é só o IBM, acho que tem vários outros aí disponíveis, né? Tem outro chamado cognitiveclass.ia, ele também tem vários cursos, não só da IBM, mas você também vai encontrar cursos da plataforma AWS, da Azure, de todas as outras, né? Então é só questão de ter aquela dedicação, achar um tempinho ali, guardar 2 horas da semana ali para poder se dedicar a um estudo, e você consegue acompanhar um pouco, né? Eu concordo, eu acho que a questão do conhecimento, hoje a gente tem várias formas de obter e inclusive de maneira gratuita, né? Então tem muita oportunidade hoje para que você possa se capacitar com os cursos que tem hoje. Eu acho que uma habilidade que é importante hoje, e isso é para qualquer profissão, independente se você é de tecnologia ou não, é algo que vai fazer muita diferença, é o que a gente chama de reskilling. Cada vez mais o profissional ele vai ter que saber aprender a aprender. Eu acredito que, conforme o Fábio muito bem falou, dificilmente você vai conseguir ter uma carreira de sucesso sendo um especialista em alguma coisa, sabendo uma coisa só. Para isso você precisa ter repertório, entender um pouco de tudo, ser multifacetado. Porque assim, vão ter aqueles profissionais que eles vão trabalhar desenvolvendo a inteligência artificial do ponto de vista tecnológico, mas vão ter aqueles que vão ser os usuários. E os usuários precisam ter repertório para utilizar da melhor maneira possível as tecnologias que vão estar disponíveis para eles. E você precisa ter empregabilidade, precisa ser flexível na sua carreira. A empregabilidade e a flexibilidade, ela vai depender de você aprender a aprender. Eu lembro quando eu estava na faculdade, mais de 20 anos atrás, um dos meus professores já dizia na época que o emprego vai acabar, mas o trabalho nunca vai acabar. Então, eu acredito que o modelo tradicional de trabalho, ele tende a mudar muito, né, no futuro. Principalmente porque, com todas essas tecnologias, a gente vai conseguir fazer muito mais no tempo que a gente tem. Então, provavelmente, você vai poder trabalhar em 2, 3 empresas diferentes, vai poder trabalhar fazendo coisas diferentes no seu dia a dia e vai poder fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, o quanto mais você conseguir aumentar o seu repertório para múltiplas coisas e desenvolver habilidades diversas, seja habilidade de vendas, de marketing, de tecnologia, de finanças, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais empregável no futuro. Então, eu digo, para mim, o repertório vai ser a coisa mais importante, e para você ter muito repertório, você tem que ser mais generalista e você tem que aprender a aprender e se adaptar às novas circunstâncias. Muito bom. Obrigado, Juarez. Pena que está acabando. Caríssimo Gerson Damiani. Muito brevemente, né? O tempo muito brevemente, eu acho que, respondendo brevemente aqui a uma pergunta do Luciano, né, que fala também de se inserir, eu acho que você tem que pensar, a curiosidade é um primeiro passo, né? Então, se você é curioso, vai lá aprender. E tem muitos formatos de aprender. Você não precisa hoje refazer um bacharelado, fazer um MBA. Obviamente, você pode fazer isso, mas a sua forma de aquisição de conhecimento ela é muito diversa hoje. Você pode conseguir através da leitura, você pode através de vídeos, podcasts. Então, aquilo que lhe traz mais prazer e que você assimila melhor. E além do acesso à informação, da busca pela informação, também relacionamentos, né? Você tem que se relacionar, você tem que estar ali fazendo o seu networking, a sua rede de conhecimento. E eu acho que se você atrelar aí, você unir o seu conhecimento, né, a sua aquisição de conhecimento, pouco a pouco, com a sua inserção em grupos, em redes, onde você possa tanto difundir esse conhecimento adquirido, como aprender mais, eu acho que essa é uma combinação ideal aí para a sua evolução na sua carreira, na sua profissão e pessoal. Sensacional. Sensacional, Gerson. Obrigado, querido, pelo seu ponto de vista. O show encerrando.
do ponto de vista aí de reskilling, com tantas informações. Sorte que está gravado, viu, gente? Só agradecer mesmo, acho que a discussão foi muito ótima e eu vou terminar com algo que eu tenho dentro de mim assim, há bastante tempo. Eu acho que eu tenho algumas discussões sobre educação e, para mim, sim, existem muita ferramenta, existem muito conteúdo, depende muito da vontade de cada um, mas se a gente não recuperar o amor pelo conhecimento, o amor pelo estudo, a gente não chega lá. Como é que o nosso grande desafio hoje é esse, é como é que a gente vai convencer jovens, crianças, a se apaixonarem por uma coisa chamada conhecimento e deixarem de lado uma série de distrações que realmente, no fundo, só retiram delas o potencial de crescer através do estudo, do conhecimento, por esse amor. Eu acho que sem esse amor ao conhecimento, a gente não chega lá. Acho que é só agradecer a todo mundo, agradecer muito mesmo, muito obrigado. Foi ótimo participar aqui essa noite com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Queridos e queridas, então, vamos para os finalmente. Antes de mais nada, então, encerrar com uma grande salva de palma virtual a vocês. Muito obrigado por toda a presença, obrigado pelo empenho, pela energia, pela paciência em me escutarem aqui. Antes de passarmos os finalzinhos desse grande encontro hoje à noite, gostaríamos, se todos estiverem de acordo, abríssemos nossas câmeras para que a gente possa registrar também uma foto virtual, para que depois aí ficasse muito bem registrado esse grande momento nosso aqui do Hub, que foi o maior, se eu não me engano, me corrija, Dalgisa e Rogério, o maior não só quórum, mas também permanência, e não desmerecendo naturalmente nenhum outro evento anterior, mas que foi de uma emoção enorme em não querer parar de perguntar, aprender e se desenvolver. Então, caríssimo Rogério, consegue não me pinar? Existe isso que fala, não pinar? Deixa todo mundo dentro. Isso, ampliar essa tela aí, todos sejam enquadrados. Quem não quiser quebrar a câmera, tá tudo certo. No 3, 2, 1, é isso? A Dalgisa também. Vamos lá. 3, 2, 1. Cheese. Foi? Legal. Dalgisa, a palavra toda sua. Pessoal, beijo e abraço para vocês. Foi fantástico esse encontro. A Dalgisa tem algumas considerações muito, muito breves antes de nós irmos para os nossos lares e seguirmos o nosso rumo aí. Mas muito obrigado mais uma vez a vocês. Perfeito, então. Queridos, então, considerações finais, então. Vamos passar a agenda para vocês dos próximos encontros, dos próximas temáticas. Não se esqueçam que o Hub ele é regular, nós nos encontramos todos os meses. E, Rogério, por gentileza, se puder passar nossa agenda. Agradeço mais uma vez, fiquem conectados, deixem os seus contatos, deixem os seus e-mails, telex, o que mais? Deixem os seus bips, SMS, Instagram, e a ideia é que a gente possa nos encontrar dentro dos próximos 30 dias. E mais uma vez, obrigado, e até a próxima, então. Fiquem com Deus, um grande abraço a vocês, pessoal. Vai ficar gravado, viu? Quem precisar e querer, vocês vão receber por e-mail, mas também está gravado aqui conosco esse nosso grande encontro de inteligência artificial. Fiquem com Deus, um abraço grande, até a próxima. Tchau, tchau.